como eu posso fazer com que Deus habite no meu lar? Porque Deus quer habitar no nosso lar, não é? Deus quer morar no nosso lar. Ele não quer ser um visitante do nosso lar, Ele quer ser o dono do nosso lar. Ele quer habitar em nossa casa, Ele quer ser o dono do nosso casamento, Ele quer ser o dono da nossa vida, Ele quer ser o dono dos nossos filhos. E por nós termos essa felicidade de conhecer quem é Deus, claro que nós desejamos muito que Deus passe a habitar constantemente em nossa casa, em nossas vidas, em toda a nossa família. Mas lembrando que nós é quem vamos dar essa condição de Deus estar. Deus ele não vai estar em nosso lar, não vai habitar em nossa casa, em nossa vida, se eu não quiser que Ele habite. Ele não faz isso pela força. Ele nos leva a crer e a confiar nele, para que a gente espontaneamente, confiança que temos nele, permita que Ele seja morador, que Ele habite em nossa casa e em nossas vidas. E diante das labutas que enfrentamos diária, e casos que a gente vê constante, onde famílias sendo destroçadas, desmanchadas, destruídas, casamentos, filhos, tudo nós vamos vendo nessa caminhada terrena, a causa que provoca essas destruições, que é verdadeiramente pessoas, seres humanos que não permitem que Deus more na sua casa, na sua vida, pelas suas atitudes e ações. O Salmo 122 está escrito assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Amém? Se você faz uma reflexão rápida, você já vai entendendo por que esse tema nos traz uma atenção maior. O meu lar é o lugar onde Deus habita. É o que Davi, esse homem que teve família como nós temos hoje, e que enfrentou grandes guerras, lutas no meio da sua família, mas que foi um homem vencedor. Sendo um homem limitado, sendo um homem com todas as dificuldades que também hoje nós temos, mas ele foi confiando, ele foi buscando, ele foi se envolvendo, ao ponto de todas essas expressões, através dos seus saltérios, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, de uma vida praticada em relação com Deus. Ele declara tudo isso para que hoje o Espírito Santo também nos avive, nos desperte a querer que o nosso lar, Deus habite, Deus seja o dono, Deus faça maravilhas em nossa casa, em nosso lar. Meus queridos, meus irmãos, esta palavra que Davi se expressa, que fala da casa de Deus, que podemos, como já falamos, colocar a nossa família, não é? Que é uma família de Deus, onde Davi se alegra em ver famílias que moravam distantes, não é? As aldeias distantes ali da sinagoga, pessoas com dificuldades físicas e que ali estavam,
pessoas já de idades avançadas, que ali estavam. Essa alegria de Davi, não só por ele também está presente no templo, mas como também vendo aquelas pessoas que pela sua fé, pela sua dedicação e seu amor, se esforçavam para ir à casa de Deus, para estar ligado a Deus. Por isso que nós podemos levar essa mesma palavra para o nosso lar. Porque também nós queremos nos alegrar em ver Deus em nossa casa. Eles se alegraram em ver Deus no templo, em Jerusalém. E nós precisamos também ver Deus habitando em nossa vida, em nossa casa, trazendo a nós a alegria diante de tantas lutas e dificuldades que nós enfrentamos como família. Amados, o povo santo de Deus, ele entende assim, ao querer estar em Jerusalém. A Jerusalém hoje é nossa casa, é o nosso lar. É o lugar que Deus habita e deve habitar e precisa habitar. E somos nós que vamos levar Deus para o nosso lar. Quando Jesus disse, nós ouvimos a sua voz e abrir a porta, para que Ele entre e conviva conosco, tenha essa ceia conosco. Ele está dizendo que está querendo morar conosco, ter uma intimidade maior com a gente. Ele quer habitar em nossa casa, Ele quer viver em nossa casa. Mas lembre que Jesus disse, se ouvir a minha voz e abrir a porta, quando você ouve abrir a minha voz e abrir a porta, se você crer, se você confiar, porque você só vai abrir a porta se você confiar. E essa porta é a porta do seu coração, é a porta da sua casa. É esse esforço diante de uma terra tão terrível que estamos, muito difícil de se viver. Também está claro, como as Escrituras diz, que o mundo jaz no maligno, por isso que ela é muito difícil para nós, como santos de Deus, escolhidos. A luta é grande, porque você tem que se abster de muita coisa, você tem que sair fora de muitas coisas, para poder estar ligado a Jesus Cristo, que hoje um dos riscos maiores é o que hoje o mundo prega sobre família, comportamentos errados em meio às famílias. A gente lembra muito bem daquela parábola que Jesus fala aos discípulos, do rico insensato, que ele tinha sua prosperidade por ele ser honesto e fiel no seu compromisso. E que todo final de semana ele estava reunido com sua família. Mas reunido, a Bíblia diz, era com bebidas, com assuntos totalmente longe de Deus. Veja que Jesus encerra essa parábola, no verso 21, Jesus vai dizendo a eles, aos seus discípulos, ele contando, que chegou o dia de se pedir a alma dele e foi perguntado a ele, para quem seria a alma dele? Quer dizer, as reuniões de famílias, ou que você seja honesto na sua vida diária, mas se você não tiver uma ligação perfeita com Jesus, você perde a salvação. Porque tudo isso é necessário com Jesus presente, com Jesus à frente, para que as coisas sejam santificadas, para que, começando da sua própria vida. A salvação não vem apenas porque eu seja um religioso, ou uma pessoa de bondade que dê muitos presentes, ou faça muita caridade. É pelo arrependimento para receber a salvação e uma vida de comunhão com Deus, de prática, de obediência e temor a Deus. Amados, o povo desejava estar sempre no santuário do templo. Por quê? Porque eles viam Deus ali. A Bíblia fala que quando nós viemos à igreja, o Senhor está nos aguardando. O apóstolo João declarou que quando ia à igreja era para ver Jesus. E nós viemos ver Jesus também nesta noite. Ele está aqui. Esse desejo da gente vir à casa do Senhor para ver Jesus, é o desejo que também temos que ter Jesus em nossa casa.
Nos alegrar, não só nos alegrar no templo quando chegamos, que Jesus está, mas também nos alegrar quando voltarmos para casa, que Jesus está em nossa casa. A gente precisa desejar que Jesus habite em nosso lar, em nossa casa. Amados, neste salmo nós vamos lembrar de Jerusalém como sendo nosso lar. Lá também é a casa de Deus. Lembra que as Escrituras nos deixam seguro disso. Se nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, Ele está presente, seja aqui no templo, seja na sua casa. A sua casa se torna o templo do Senhor. A sua vida, quando deixamos Jesus habitar, se torna o templo do Senhor. E nós precisamos desejar isso. E sabemos que para o meu lar, não é ser o lugar que Deus habita, eu tenho que seguir as orientações de Deus, as regras. Porque as regras de Deus é para os nossos benefícios, é para bem da família, para bem do casamento, para bem dos filhos. E sabe que é necessário pagar um preço, principalmente os dias que vivemos pelo mundo que nós estamos envolvidos. Pelo mundo que nós estamos envolvidos. Eu ia falar inseridos, envolvidos. Então, meus queridos amados, a gente vamos lembrar, irmãos, o quanto Daniel também desejou. Daniel fazia, não é, bem distante da Babilônia, não é, onde ele buscava Deus pela oração, ele abria suas janelas que estavam em direção de Jerusalém. Ouçam, em direção de Jerusalém, o lugar santo, onde estava o templo de Deus. É onde a nossa casa tem que ser Jerusalém. Daniel pagou um preço árduo para poder estar direcionado a Jerusalém. A alegria de Daniel. Direcionado, ele abria a janela que estava de frente para Jerusalém. Ouçam. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aí vem uma pergunta pessoal nossa: estamos fazendo a nossa casa a casa de Deus? É coisas que a gente deve e precisa sempre refletir, para que Deus ele seja permanente no nosso lar, no casamento. Vidas como nossa, que somos pecadores, hoje, para a glória de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, mas ainda temos essa parte humana. Entendemos o quanto nós precisamos deixar Deus habitar, porque nós temos um aniversário que trabalha contra o casamento, contra a família, contra os filhos. Que é justamente para desagradar a Deus e que a gente tire Deus de dentro da nossa casa. Vi recentemente algumas situações de família dolorosas, desastrosas, de coisas terríveis, crimes bárbaros, procedimentos errados de escrúpulos e muitas coisas. Tudo isso por Deus não habitar nesse lar, por Deus não habitar nesse casamento, mas nós não temos dúvida sobre isso. Porque Deus é o guarda de Israel que não dormita. Salomão também no seu Salmo 127, ele vai dizer na primeira frase: se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam, na parte A desse verso. Então veja que é preciso nós querer que Deus seja um morador da nossa casa, seja o dono do nosso lar. Amados, algumas atitudes que nós devemos tomar para que o nosso lar seja uma parte da casa de Deus.
A primeira atitude. Veja que não é difícil no primeiro verso. Alguém lê o primeiro verso? Salmo 122, verso 1. Qual foi a primeira palavra que a senhora falou? Então, qual seria a primeira atitude que devemos tomar para que o nosso lar seja uma parte da casa de Deus? Viver a alegria, alegrar-se. Viver a alegria. É essa a primeira atitude. O primeiro salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a primeira atitude para que ela seja a nossa casa, essa parte da casa de Deus, é viver em alegria. É difícil, igreja, viver em alegria no lar? Se Cristo for o Senhor, não. Porque Cristo, Ele vai tirar a tristeza, Ele é a alegria presente. Então, irmãos, o primeiro sentimento para aquele que chegava a Jerusalém era uma alegria intensa. Aqueles que chegavam no templo de Jerusalém, eles tinham alegria. Então entendam, irmãos, o quanto a gente precisa ver essa alegria em nossa casa. Por isso que essa é a primeira atitude, para levar essa parte da casa de Deus para dentro de casa, a presença de Deus. Essa parte da casa de Deus em nosso lar. A alegria. Assim, irmãos, deveria ser quando eles retornavam no lar. Quando eles terminavam o culto, aquela alegria no templo. Também quando eles voltassem para casa, chegar em casa e encontrar a casa em alegria. Viver em alegria. E quem pode proporcionar essa alegria no lar? Está no tema. No meu lar é o lugar onde Deus habita. Somos nós. Pela nossa obediência, pela nossa atenção ao Deus que nos escolheu, de fazermos a sua vontade para que essa alegria seja segura no nosso lar, na nossa casa. Alegria, irmãos queridos, é uma marca da presença de Deus em nossas vidas, porque é um fruto do Espírito, a alegria. Lá em Gálatas 5. É um dos frutos do Espírito, a alegria. Então, meus amados irmãos, uma família que vive em tristeza, ela se torna fraca. A família que vive só na tristeza, só em coisas que contrariam, que trazem dores e sofrimento, é uma família triste e fraca. Então, meus amados, se você quer que a sua casa seja parte da casa de Deus, busque alegria com a sua casa e com seus familiares. Esse é um papel nosso. Nós é que precisamos buscar para que essa alegria reine. Nós lembramos aqui com os irmãos que gostam da música, o louvor e a adoração são forma de alegria ao ambiente da casa. Ouvirmos mensagens, louvar e adorar a Deus no nosso lar, é a alegria da casa. É preciso, somos nós que temos que levar essa alegria, para que Deus possa estar presente. Mas, irmãos, acima de tudo, é preciso estar alegre com a sua casa. Segunda atitude que devemos tomar para que o nosso lar seja uma parte da casa de Deus, é viver em temor. Leia o verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, amados, viver em temor a Deus. Quando os peregrinos, aquele povo, iam para a cidade de Jerusalém, assim que eles viram, pararam, admirados com sua grandeza
e formosura do templo, da casa de Deus. Eles temeram a Deus. Antes deles entrarem, irmãos, e meditarem sobre os seus pecados, pedindo perdão ao Senhor, e levavam os seus sacrifícios para o templo. Eles sabiam que Deus estava ali presente. Por isso que eles confessavam os seus pecados. Por isso que ele levava as ofertas para o templo. Porque Deus estava ali para receber, para ouvir e perdoar os seus pecados. E o abençoar com suas ofertas. Era um sentimento de temor a Deus. Um respeito profundo que leva a refletir sobre nossas vidas na presença de Deus. Por isso que essa palavra reverência, ela tem que sempre estar ativa em nós. Nesse nosso comportamento diante de Deus, seja no templo, seja em casa, seja onde for. Nós somos esse templo. Se eles se alegraram quando chegaram ali no templo de Jerusalém, se eles se alegravam quando voltavam para casa, na sua casa, Deus ali presente. Amados, não podemos entrar em Jerusalém de qualquer jeito. Deus nos prepara, nos santifica, nos perdoa, nos ilumina. Derrama sobre nós a unção para a gente estar no templo de Jerusalém, para a gente estar em nossa casa, para a gente estar com a nossa família. Amados, é necessário reconhecer os erros e buscar as mudanças para que Deus habite em nosso lar, habite em nossa vida. Precisamos reconhecer, precisamos saber que somos sujeitos, não andamos em pecado, não queremos andar em pecado, mas que somos sujeitos a pecar. E essa vigilância é muito importante. E reconhecer se nós pecarmos, nos voltar a Deus, fazer uma aliança com Ele, uma nova aliança com Ele, para mantermos ligados a Ele, mantermos seguros com Ele. Se você quer fazer de sua casa uma casa para Deus, deve buscar, deve saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então devemos temer a Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria. Entende que é necessário. Deus é o Senhor. A mensagem que ouvimos, Deus do Altíssimo, soberano. Então nós devemos temer ao Senhor. E há uma coisa importante para nós, irmãos, refletir em nossas vidas, em nossas atitudes e palavras, se elas estão baseadas no temor a Deus. É importante isso, para termos segurança de uma vida ligada verdadeiramente a Deus. Se Deus vai morar em nossa casa, nós devemos temer ao Senhor. Quer dizer, obedecer, fazer a sua vontade, cumprir aquilo que por Ele é nos determinado. Terceira atitude, irmãos, viver com firmeza. Viver com firmeza, estar seguro. Olha o verso 3. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, firme, revestida. Então, irmãos queridos, essa atitude que devemos tomar para que a nosso lar, a nossa casa seja uma parte da casa de Deus, é viver na firmeza, seguros, certos de que esse Deus é todo-poderoso. Eles, irmãos, ali no templo, Jerusalém está construída em uma cidade compacta, uma cidade firme, poderosa. Nosso lar, nossa casa, ela está construída nessa cidade compacta. Irmãos, a arquitetura da cidade santa de Jerusalém era inigualável. O visitante ficava espantado com tanta grandeza e passava a maior parte do tempo ali dentro da igreja, do seu tempo, no templo da igreja, contemplando a grandeza de Deus,
a presença de Deus, aquela adoração perfeita de sentir a ação poderosa do Espírito na sua vida. Quando nos cultos aqui prestamos a Deus, meus queridos, amados irmãos, como nesta noite, hoje aqui que adoramos a Deus, a nossa casa, como casa de Deus, precisa ser um lugar seguro e firme. Eu já falei hoje, vou repetir. O Salmo 125, verso 1. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Não. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a nossa casa é como eles viam o templo de Jerusalém, firme, seguro. A nossa casa, nós precisamos ver isso. Porque Deus está presente, porque Deus mora em nossa casa. Então nós estamos seguros. Nós não nos abalamos, porque Deus está presente em nossa família. A nossa casa, como casa de Deus, precisa ser um lugar santo, um lugar firme. Não podemos, irmãos queridos, deixar o nosso lar desguardado. Não podemos. Temos que ter essa vida ligada a Deus, de obediência, de temor a Deus, para que essa casa esteja firme. A alegria na casa, o temor ao Senhor e viver firme, seguro, tranquilo, porque Deus está presente em nosso lar. Quarto, irmãos, quarta atitude que devemos tomar para que o nosso lar seja parte da casa de Deus. O verso 4, alguém leia. Verso 3, perdão. Não, é 4. O quarto é viver com gratidão. Uma atitude de gratidão para tornar o nosso lar como parte da casa de Deus. Viver em gratidão. Nós temos sempre reconhecer que a nossa vitória, que as bênçãos derramadas em nossa casa, vêm do Senhor e precisamos agradecer. Viver em gratidão. A motivação daqueles que visitavam Jerusalém era de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas ali no templo. Nós temos motivos para agradecer a Deus das bênçãos derramadas em nossa casa, em nossa família, se Deus está presente. Então, essa atitude para tornar o nosso lar como parte da casa de Deus, viver em gratidão, agradecer as bênçãos, como eles agradeciam no templo de Jerusalém. As bênçãos que recebia ali no templo, as bênçãos que nós recebemos em nosso lar. Não esquecer de agradecer. Cumpriram ali, irmãos, os votos de a cidade santa, render graças por vitórias alcançadas, como disse Davi. Amados, crianças eram levadas para ali, para serem apresentadas ao Senhor no templo. Ofertas voluntárias eram entregues ali no santuário, como forma de gratidão. Vocês olham hoje para aqueles que estão afastados de Deus, distantes de Deus, quanto eles investem nas suas vidas seculares, quanto eles gastam nos seus lazeres, nas suas bebedices, nas suas luxúrias. Mas quando se trata de trazer oferta, os dízimos à igreja, as pessoas recuam, as pessoas não têm coragem, o nome disso chama-se ingratidão. Só pela vida ele já devia ser grato, só pelo emprego que traz a ele aquela condição dele ter aqueles momentos de lazer, já são motivo de gratidão, e eles não agradecem, eles protestam, eles recusam. Mas é importante para nós, como igreja santa, escolhidos, lembrarmos o que a Bíblia diz, que os ímpios são mais prudentes do que os justos. Os justos vê Deus abençoando, abrindo portas, mantendo.
mas não lembram de serem gratos. Acha que é muito. Se toda a nossa vida pertence a Deus. Qual do homem pode prolongar seus dias de vida? Não existe. Não tem medicina, não tem ciência que prolongue os dias de vida de alguém. Mas Deus prolongou a vida de Ezequias. Deu mais 15 anos. Quando eu falei isso para a irmã Luciene, ela me disse, pastor, Deus já me deu 17. Ela já tinha 17 anos que passava com esse sofrimento que ela passou. Só sabe Deus e eu, que eu era quem levava ela sempre. Ela regurgitava cada bolo de sangue que eu não sabia. Do meu Deus, de onde que sai tudo isso? Mas eram muitos. Quando essa mulher tinha tanto sangue, eu lamentava, chorava escondido para ela não ver. Mas se fosse fazer culto na casa dela, chorava um bocado de gente. Eu disse a ela, minha irmã, nós estamos orando para Deus fazer com a senhora o que ele fez com Ezequias, prolongar seus dias, ele dá 15 anos a mais. Ela disse, pastor, eu já tenho 17. Ela reconhecia. Irmã Luciane foi muito minha companheira. Ela era diaconisa aqui. Ela era diaconisa. Então, meus queridos, amados irmãos, a ingratidão tem destruído muitas famílias, que esquece das lutas que passaram juntos, das vitórias alcançadas e também dos favores recebidos de outros. E assim, irmãos, nós precisamos a todo tempo sermos gratos a Deus. Quinta atitude que devemos tomar para que o nosso lar seja uma parte da casa de Deus. Viver na obediência à autoridade constituída por Deus. Viver na obediência à autoridade que é constituída por Deus. Essa é uma atitude que devemos tomar para que o nosso lar seja parte da casa de Deus. Deus trouxe para o lar a direção que deve se seguir. O marido, a esposa e os filhos. O marido como cabeça da mulher, a mulher como submissa ao marido, os filhos como obedientes aos pais em honra. A autoridade constituída por Deus dentro do lar, dentro da família, como na igreja. Vamos ler o texto. O 5. Na minha tradução, assim, lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Então veja, irmãos, que essa atitude vai tornar a nossa casa como parte da casa de Deus, do templo que eles adoraram ali em Jerusalém. O que eles estão dizendo aqui, o que Davi fala, meus queridos, é que deve haver respeito. Deve haver honra para aqueles líderes dali de Jerusalém, aqueles que foram constituídos por Deus como sacerdotes, serem obedecidos. Irmãos, esses tronos do rei e de Deus significa autoridade. Autoridade na casa do Senhor, autoridade no seu lar, na sua casa, na sua família. Olha o quanto a gente precisa dar crédito a essa palavra para colocar na prática, para que a nossa casa se torne uma parte da casa de Deus. A presença de Deus, irmãos, dava este poder ao rei que estava ali em Jerusalém. Então agora você lembra. Ali o poder de Deus estava sobre aqueles reis, sobre aqueles sacerdotes que ali legislavam. A sua casa, você, a autoridade que é constituída por Deus, por você, porque Deus está presente na sua casa. Então o poder está na sua casa. Que coisa linda. Diante de tantas lutas que hoje a gente passa, né? Que a gente enfrenta. Não é, Fernanda? Então, meus queridos amados, a promessa de Deus é em manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém.
Era uma garantia viva da presença de Deus. É isso que Deus quer estar presente em nossa casa. Nós temos que levar Deus para a nossa casa. Se você deseja que sua casa seja a casa de Deus, entregue tudo e todas as coisas ao domínio dele, do seu lar. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Deus não quer ser um visitante na sua casa. Ele quer ser o Senhor e o dono de tudo. Aí vocês imaginem Deus sendo o dono de tudo da nossa casa, o Senhor de nossa casa. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, vai lhe faltar alguma coisa? Só precisamos recapitular bem as coisas para entender perfeitamente. Se Deus é o dono de tudo, nada vai nos faltar. Por isso que Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está vendo? Amados, Deus ele não quer ser um visitante em sua casa. Ele quer participar com você. Ele quer viver com você. Quando Deus está no trono da família, irmãos, tudo é diferente. Tudo muda. Quando Deus está ali, dentro da sua casa, não é? Está no trono da sua família. Entregar o trono a Deus, irmão, significa submissão e obediência. Entregar o trono da família nas mãos de Deus. Submissão a Deus, obediência. Temor, como já falamos de uma das atitudes, a Deus. Entregue o trono da sua casa na mão de Deus, que Ele vai lhe assegurar uma vida eterna para você e sua família. Sexta atitude, para tornar a nossa casa uma parte da casa de Deus. Versos 6 e 7. Veja que atitude nós devemos tomar. Viver em paz, no lar, na sua casa. É o que Davi fala do templo de Jerusalém. Por detrás dos seus muros, dentro da sua casa, a paz, o controle. O maior sentimento, irmão, dos visitantes ali da igreja de Jerusalém era de segurança e paz. Eles sentiam segurança e paz. Aí refletimos. Se Deus está em minha casa, nós estamos seguros e mantemos a paz. É isso que nós temos que manter. E sendo sincero para vocês, algumas dificuldades que a gente enfrenta diariamente em família, porque são cabeças pensantes, por isso que Jesus veio para sincronizar tudo isso. Mas muitas das vezes, quando algumas coisas estão saindo da linha, eu digo assim, vamos manter a paz. Uma coisa que eu aprendi. Manter a paz. Porque se manter a paz, Jesus não sai dali. Porque nós estamos querendo Ele, que é o príncipe da paz. Presente. Seja no casamento, seja nos filhos. Manter essa paz. Então, irmãos, eles tinham esse sentimento, aqueles que visitavam ali Jerusalém, que ali era seguro e a paz, porque Deus estava presente. Por isso que precisamos desejar Deus presente em nossa casa. Era como o céu descesse ali à terra, irmãos, e tudo estivesse em perfeita harmonia. É o que a gente precisa ver em nossa casa, uma perfeita harmonia. Mas olhe como nós temos que ter a direção para viver em paz, para buscar essa paz, buscar Jesus, fazer com que Ele permaneça, que Ele seja esse morador, que Ele seja esse dono da nossa casa, da nossa vida, como esses visitantes viam em Jerusalém. Por que Israel hoje, diante de tanta situação difícil, tanto inimigos que levantam, Israel se mantém em paz?
Porque Deus está presente e os israelitas têm essa segurança. Eles têm essa confiança. Mas hoje nós também somos israelitas. Somos os israelitas espirituais. Então a nossa casa é o lugar de Deus, onde Ele tem que morar com a gente. Para que a gente tenha essa segurança e essa paz. Amados, assim eles subiam para a cidade, aqueles visitantes, desejando que tudo estivesse em paz, e retornavam para suas casas pedindo a Deus que o guardasse na sua viagem. Olha, o que é confiar em Deus? Eu acredito que muitos fazem uma viagem, uma situação ou outra, primeiramente colocar nas mãos de Deus, pedir a ação poderosa e a guarda de Deus. Isso é confiança declarada como esses visitantes que iam em Jerusalém. Eles acreditavam que aquela cidade é a cidade de Deus, como nós acreditamos. E se vocês não sabem, vão saber agora. Deus quer que a gente ore por Israel. Deus quer que a gente ore por aquele povo santo ali, aquela nação de Israel. Hoje, a gente precisa orar por Israel, que é a cidade de Deus. Por isso que chamamos nossa casa de Jerusalém. Porque é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. Amados, o texto diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. Você tem orado pela paz em sua casa? Precisamos orar pedindo ao Senhor que dentro dos nossos muros reine a paz dentro de nossa casa. Se você quer seu lar seja o lugar da presença de Deus, então você deve promover a paz. Se queremos, temos que promover a paz. Somos nós mesmos. Buscar esse autocontrole em situações, às vezes, adversas que ocorrem. Por esse lado humano, a gente não consegue, tem que ser espiritualmente. Buscando, confiando, orando. Lembrando do que você ouve da palavra e traz o controle para você frear a sua língua, para você não tomar atitudes diferentes. Porque vocês podem ver situações de famílias desligadas do Senhor, a coisa vai até a destruição. Mas veja, entre o povo de Deus, quando há alguma dificuldade, de imediato o Espírito de Deus que está ali presente, ele toma a direção, ele segura, ele acalma, ele destrói a contenda, ele se manifesta. Eu costumo, irmãos, e sua irmã está aí à disposição para vocês perguntarem, se eu tenho uma dificuldade ou outra, de imediato eu vou orar. Justamente buscando a paz. Para não dar a oportunidade que o inimigo cresça aquele desentendimento, que eu chamo de desinteligência. E a gente tem que ter força para ir, porque o adversário ele não quer que você ore, ele sabe que se você orar, Deus vai se manifestar. Então isso é uma parte nossa, a gente tem que romper isso. Ah, eu estou com raiva. Não tem raiva não, vai orar que a raiva passa. Deus quer ouvir o seu clamor, Ele quer agir a seu favor. Então clame, peça, busque. E o sétimo, irmãos, para encerrarmos, para a atitude que possa tornar a nossa casa como parte da casa de Deus, é viver o amor. Viver o amor. Verso 8 e 9. Pronto. A minha tradução já fala diretamente no que eu coloquei aqui como tópico para a gente compartilhar. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor à nossa casa, por amor à nossa família. Vamos buscar o bem.
Por isso que precisamos viver, ter atitude de amor em casa, no lar, no casamento, na vida dos filhos. Por amor, viver em amor. Então, amados, o amor a Jerusalém era tão grande que o povo nem sequer cansava de caminhar. Não se cansavam de caminhar. Não havia distância nem dificuldade nenhuma para eles irem. Nada impedia a sua ida à Cidade Santa. Distante, era aldeias longe, como eu falei no início, que a alegria de Davi não estava só por ele estar presente, mas de pessoas distantes, pessoas que tinham deficiência física, morando longe, estava ali. Era o amor ao templo, à igreja, a Deus que estava ali na igreja presente. Como nós aqui estamos, porque Deus está presente. É esse amor, viver em amor. Seu lar, viver em amor, porque Deus está presente em sua casa. Deus está presente com sua família, com seu casamento, com seus filhos. Olha o quanto a gente precisa, irmãos. Isso é que é avivamento. Não são rituais gerados pelos homens, mas é um avivamento nos despertando pelo poder da palavra, a direção perfeita. E concluindo, irmãos queridos, mas antes, eu quero ler um texto aqui que vai falar desse amor incondicional, que é o laço da união para a família, e a base da presença de Deus em nossa casa. Está assim: faça do seu lar a morada de Deus. Faça do seu lar a morada de Deus. Então, a nossa casa se torna a Jerusalém, ou a casa de Deus, quando, primeiro, atitude de alegria, segunda, atitude de temor a Deus, terceira, atitude de firmeza, quarta, atitude de gratidão, quinta, a atitude de autoridade, não é? Viver a autoridade, a sexta, viver a paz, e a sétima, viver o amor. Isso, meus queridos, amados irmãos, nos torna Jerusalém, nos torna a casa de Deus, se nós vivermos esses 7 pontos importantes, para que Deus edifique o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, vendo a nossa casa como Jerusalém, a cidade santa, a nossa casa, a casa santa do Senhor, aonde Ele mora. Amém? Vamos orar? Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Jéssica Menezes, ela vai fazer essa oração em nome de Jesus, agradecendo por esses momentos especiais. Apesar que ela está rouca, né? Quer que eu transfira para outra pessoa? Quer? Muito bem. Então, a nossa irmã Josefa. Deus soberano Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigada. Agradecemos, por Senhor essa Jesus, noite, pelo cuidado Pai. do Senhor para Obrigada conosco, por cada irmão aqui presente, com a nossa ó Deus. família. Obrigada pela palavra que o Senhor E colocou louvamos, no Senhor Deus, pelo que o Senhor traz a nós que precisamos. ó Deus, para nos animar, Senhor, a Sim, estarmos Jesus, cada dia precisamos. mais Espírito Santo. presente na tua perto de ti, mais na tua igreja, participando, ó Deus, nos envolvendo, nos dedicando, Senhor, a vivermos, ó Pai, em busca, ó Deus, e no caminho, ó Deus, para juntos estarmos na Nova Jerusalém, Pai. O local santo que o Senhor tem reservado para nós, ó Deus, para a tua igreja, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é amoroso para conosco, Pai. Que nós possamos nos despertar a cada dia, a te buscar cada dia mais e mais, a vivermos cada dia mais na tua presença, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada um aqui, ó Deus, continua abençoando o teu servo, nosso pastor, continua, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Nós queremos te agradecer por tudo que foi dito, por tudo que foi cantado, por tudo que foi lido aqui nessa noite. Tudo é para nos despertar, a te buscar cada dia, a vivermos cada dia mais próximo de ti, Senhor. Pai, muito obrigada. Cuida das nossas famílias, ó Deus, cuida do nosso lar, Senhor. Que nós possamos ser profetas dentro de nossas casas, ó Deus, que nós possamos ser discípulos teus, ó Pai, fiel à tua palavra.
nos exortado e nos ensinado. Nos dá uma noite de paz, ó Deus, uma Sim, ó noite de Deus. tranquilidade. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus. E que possamos, ó Pai, nos colocar cada dia diante de Ti, diante da Sim, ó Tua Deus, graça. em nome de Jesus. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua bondade, Sim, meu por Deus. Tua graça e misericórdia para com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Que Deus o abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos lares, nos vossos casamentos, nesta igreja santa e viva do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, e em toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz. Amém. Glórias a Deus, uma oração silenciosa.